Graça e paz, meus irmãos. Vamos estudar hoje Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 15, e vamos avançar até capítulo 22, verso 5, quando nós temos mais detalhes da Nova Jerusalém que são expressos. Como nós já falamos, o capítulo 21 e 22 tem como pano de fundo aí o Ezequiel 40 ao 48, bem como remete ao Jardim do Éden, ao contexto da criação. Mas especialmente Ezequiel, quando se fala de um templo glorioso, e aqui Apocalipse 21 e 22, ele nos revela que aquele templo profetizado em Ezequiel apontava para essa nova cidade, a cidade gloriosa, que é o símbolo da habitação eterna do povo do Senhor. Como nós já falamos, Apocalipse 21 ele faz o oposto, faz a oposição, a Apocalipse 17, quando se trata da Babilônia, da corrupção, da imoralidade, e aqui nos apresenta uma cidade gloriosa, uma cidade santa, a habitação do povo de Deus. É a habitação dos ímpios, no capítulo 17, onde eles têm prazer, depois eles até choram com a queda da Babilônia, com uma alegria do povo de Deus ao adentrar a cidade gloriosa, a habitação eterna, onde não há sofrimento nem angústia. Nós já vimos aí do verso 1 ao verso 8, no capítulo 21, novos céus e nova terra. Nós já vimos a descrição breve sobre portões e fundamentos da Nova Jerusalém, verso 9 ao 14. E esses conceitos sobre os portões, e os 12 portões e os 12 fundamentos da cidade, que remetem à igreja do Antigo Testamento e à igreja do Novo Testamento, eles são agora também retomados a partir do verso 15, quando no verso 15 ao 21 nós temos a medição dessa cidade, e o verso 22 ao 27 a glória da nova cidade, da Nova Jerusalém, nessa cidade. E aí capítulo 22, do verso 1 ao 5, nós temos mais detalhes dessa riqueza do mais interior da cidade. Até então, até o final do capítulo 1, o foco está, de fato, nesses elementos da cidade como um todo, da medição, das muralhas, dos fundamentos, mas aí quando entra no capítulo 22, se adentra para se olhar os detalhes de dentro dessa cidade e da sua riqueza. Então, esse elemento da medição, que nós vamos ver agora do verso 15 ao verso 21, ele representa um conceito nas Escrituras. A cidade é medida para representar que a igreja está segura na eternidade. Deus tem controle sobre cada movimento sobre a igreja. Isso porque nos capítulos anteriores o tema da perseguição, do sofrimento, das privações da verdadeira igreja, aqueles que não vão a seguir os ensinos e as práticas do anticristo e que por isso serão perseguidos e vão padecer sofrimentos e angústias nessa vida. Em contraste a isso, agora a cidade é medida para mostrar que não há sofrimento, não há mais nenhuma dificuldade ou perigo sobre a igreja na eternidade. O verso 15 ele serve como uma introdução, quando diz: aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. Toda a cidade, os portões e a muralha. É importante esse elemento de portões e muralha para destacar, enfatizar essa ideia de segurança, de que não há mais perigos para invadir o povo de Deus. O povo vai habitar em uma cidade em que há portões e muralhas, ainda que mais à frente vai se descrever que os portões não se fecham. É apenas o símbolo de segurança, mas nem mesmo fora ali dos portões há a possibilidade do inimigo entrar ou do mal entrar, porque o que nós já vimos no capítulo anterior é que todos os inimigos do povo de Deus já foram lançados no lago de fogo. Satanás foi lançado, os ímpios foram lançados, o anticristo foi lançado, o falso profeta foi lançado, todos estão aprisionados em uma condenação eterna e agora não há possibilidade de nenhuma perseguição, de nenhum sofrimento para o povo de Deus.
né? Mas as muralhas e os portões estão ali para representar esse conceito de segurança, que faz, de fato, o contraste com a narrativa de tanto sofrimento e perseguição que o povo enfrentará nesses dias finais do surgimento do anticristo, né? Primeiro, no verso 16 e verso 17, logo em seguida a introdução, temos a medição da cidade e da muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com vara, e tinha 12.000 estádios, com seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava, né? Primeiro nós já vemos aqui a cidade, ela é quadrangular, é como se fosse um cubo, né? A mesma medição de 12.000 estádios. Isso, os estudiosos entendem que isso tem uma relação com o Santo dos Santos, que tinha essa estrutura de um cubo, né? O templo em Salomão tinha essa estrutura de um cubo, remetendo esse conceito, que o templo apontava para a cidade eterna, para a habitação, né, na presença de Deus, esse conceito. E também nós não podemos deixar de mencionar essa ênfase no 12, né, que já foi dita no bloco anterior até o verso 14, especialmente o verso 12 e verso 14, 12 tribos, 12 apóstolos, porque quem habita na cidade é quem ouviu o ensino das Escrituras, dos representantes do Senhor, e por isso a cidade é medida por 12, e 12 vezes 12, 144 côvados, tudo remetendo ao 12, né, para representar esse conceito de que não se pode entrar na cidade senão pelos escritos apostólicos, os escritos bíblicos, seja dos representantes do Antigo Testamento, como dos representantes do Novo Testamento. A igreja do Senhor, né? Ao mencionar os 12 apóstolos e as 12 tribos, ele está falando sobre a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. São eles que entram na cidade, são eles que desfrutam da segurança de conviver dentro das muralhas, desses portões, porque os nomes deles estão gravados, né, das 12 tribos, nos portões, e dos 12 apóstolos, nos fundamentos das muralhas, né? Porque é exatamente por meio desses representantes legais do Senhor é que o Evangelho de Cristo foi anunciado. O Evangelho que fala da glória do Senhor, da graça do Senhor, da salvação pela graça, é por meio das Escrituras, né, que vieram a nós, por meio desses representantes legais, que nós podemos compreender, né, a verdade do Senhor, a verdade revelada nas Escrituras. E aí nós temos no versículo 18 ao versículo 21 características, mais detalhes aí sobre a cidade, sobre as muralhas e sobre os portões, né? A partir do verso 18, o texto diz: a muralha é feita de jaspe e a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisopraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista, né? Então fala-se de pedras preciosas, né, que estão em torno dessa cidade. A muralha, a sua preciosidade, e os alicerces da muralha são aqui enfeitados com 12 pedras preciosas, uma referência àquilo que estava no peitoral do sumo sacerdote. Novamente a ênfase em 12, né, para destacar essa preciosidade desses representantes da igreja, seja do Antigo Testamento como do Novo Testamento, né? A muralha é enfeitada, né, com essas pedras preciosas para representar o conceito, né, o conceito de que ninguém pode entrar, passar por essas muralhas senão por meio desses ensinos apostólicos, os ensinos que estão fundamentados tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? 12 portões, seguindo as muralhas. O fundamento da muralha
tem o nome dos 12 apóstolos, e os portões têm o nome das 12 tribos. Então no verso 21 ele vai dizer: os 12 portões são as 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Então aqui tem a preciosidade dos portões, dos representantes, do Antigo Testamento, que imagine uma porta toda sendo feita de pérola para destacar essa preciosidade dos representantes do povo de Deus do Antigo Testamento, porque eles entregaram ao povo de Deus a palavra revelada, a palavra que vem do próprio Senhor. Isso nos traz um entendimento de que ninguém pode menosprezar a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, mesmo formada por homens falhos, esses 12 homens falhos do Antigo Testamento, 12 tribos, os 12 homens apóstolos do Novo Testamento, também homens falhos, mas eles foram portadores da revelação da palavra de Deus, e é por meio deles que a igreja foi edificada no ensino do Senhor, na verdade do Senhor, e na habitação eterna está o nome deles na entrada naquele local que faz separação entre os que entram e os que não entram. Ninguém pode entrar na cidade sem ter passado pelo ensino apostólico, que é o ensino da salvação pela graça. A cidade, meus irmãos, ela é gloriosa porque aqui temos a oposição, o estado final dos ímpios, a condenação eterna, onde não há segurança, onde não há alegria. A cidade é gloriosa porque há segurança e a paz na presença do Senhor. A ênfase que se destaca aqui no verso 15 ao verso 21 sobre esses 12 nomes, a medição é 12, ou 144, que tem relação com 12, novamente a ênfase que foi dada no verso 12 ao 14 sobre 12 tribos, 12 apóstolos, e que nos leva ao conceito da importância da palavra, dessa revelação, desses ensinos que foram entregues pelos representantes do Senhor, a igreja do Senhor. Ninguém pode ter relação com Deus a parte da igreja do Senhor, porque é por meio da igreja que a sua palavra é entregue ao povo, que o povo conhece como adorar a Deus, como entender como nós devemos prestar um culto correto, como nós devemos entender quem é o Senhor, qual é a sua verdade. É por meio da Escritura Sagrada que foi entregue à igreja. Então é por meio desses representantes legais que nós conhecemos mais quem é o Senhor. Os muros da cidade destacam o elemento dessa impossibilidade. Se já ficou claro no capítulo anterior que os ímpios estão lançados no lago de fogo e não há como sair de lá, o simbolismo agora dos muros da cidade representa esse conceito de que não há possibilidade deles adentrarem e conviverem com o povo do Senhor. Eles estão apartados do povo do Senhor. Agora, a partir do verso 22 até o final do capítulo 21, verso 27, nós temos mais detalhes sobre a glória da Nova Jerusalém. O elemento da glória da cidade ele é descrito em dois aspectos. Primeiro, a glória sendo percebida sobre aquilo que não tem na cidade. São mencionados vários elementos que não estão presentes na cidade, e o fato deles não estarem presentes, isso significa a glória da cidade, aquilo que não está. E um segundo elemento é sobre o reconhecimento, sobre várias pessoas que vêm de várias nações, inclusive reis dessas nações, que foram convertidos, que foram regenerados pelo Senhor, e agora eles reconhecem a glória do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Esse segundo aspecto é o resultado da colheita, daquilo que é mencionado no Salmo 2, quando os gentios eles são trazidos, os reis da terra são chamados a temer e tremer diante do Senhor, e essa colheita é exatamente o que o anticristo tentou imitar o Senhor. Ele tentou e ele conseguiu arrastar boa parte das nações, muitas pessoas seguindo seus ideais, e aquele grupo que foi destruído nos capítulos anteriores,
eles foram iludidos pela artimanha de Satanás, mas ele conseguiu fazer um grande ajuntamento de toda a terra, de nações, de pessoas, gentios de todas as nações, para absorver e defender os seus ideais, né? E eles foram condenados ao lago de fogo e enxofre. E qual é a glória dessa cidade? Verso 22, não vi nenhum santuário na cidade. Então, o primeiro elemento da glória é porque não existe santuário. Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, né? Não há o lugar que representa ali o encontro com Deus, a presença de Deus, porque a igreja do Senhor estará diante no mais íntimo da presença de Deus. Não existe santuário, então o santuário carrega esse elemento dessa aproximação por meio de um elemento representativo, com certa limitação, e essa limitação é removida quando nós estamos na presença do próprio Deus. Não há mais necessidade do templo. Ele que é o Santíssimo, ele se aproxima de nós, ele nos permite nos aproximarmos dele e usufruirmos da sua santa presença. Estamos agora, a igreja na eternidade está diante do Criador, no mais íntimo da sua presença, e agora os símbolos são removidos. Lá está o Senhor, lá está o Cordeiro. Não precisamos mais agora daquele local que representa a presença do Senhor. O verso 23 também diz: a cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não tem santuário. Agora a glória de Deus é vista pelo fato de não ter os luminares, não tem o sol e a lua que estão no contexto da criação. A glória de Deus ilumina, não há mais a necessidade de um luminar para não haver as trevas, mas a presença do Senhor, Ele é a fonte de luz. Ele tira o instrumento estabelecido por Ele para iluminar a criação. Agora não precisa mais desse instrumento, nem do sol, nem da lua, nem daquele para governar o dia, nem daquele que foi estabelecido para governar a noite. E aqui nós percebemos claramente que o estado eterno ele é um contexto superior ao contexto da criação. Na criação existe sol e lua, mesmo quando não há o pecado. Deus estabeleceu o sol para iluminar. O Senhor sai para se encontrar com o seu povo na viração do dia, mas aqui o Senhor habita com o seu povo. O povo vive, o Senhor está na cidade, o povo convive com o Senhor, e por isso não há apenas um encontro em determinado momento, mas há um relacionamento, um convívio, uma habitação permanente na presença do Senhor, e por isso não há mais a necessidade de sol, aquilo que está em Gênesis capítulo 1. Aqui é um contexto superior. E aí o outro elemento, o verso 24, porque o verso 22 diz não tem santuário, o verso 23 não tem nem sol, nem lua, e o verso 24 as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. É uma linguagem que representa quando um rei ele reconhece a superioridade daquele que é o rei dos reis, e ele traz as suas riquezas, e ele se prostra, ele adora, ele reconhece a grandeza daquele que está acima dos reis. Aqui representa esse momento das nações, aqueles que foram colhidos de todas as nações da terra, eles se aproximando, inclusive reis, se aproximando do Senhor, entregando a adoração, reconhecendo que Ele é a fonte de toda a riqueza, de todo o poder, e eles se prostrando diante do Senhor. Eles estão reconhecendo a superioridade daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nele, naquela cidade, não há espaço para alguém se comparar àquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Até mesmo aqueles que foram reis de nações em sua história de vida, eles são inferiores e eles se prostram e reconhecem a glória do Senhor, aquele que é superior. Aí mais um detalhe no verso 25, diz: os seus portões jamais se fecharão de dia, pois
pois nela não haverá noite, né? Os portões não se fecham e não existe noite. Dois elementos aqui que esclarecem mais ainda a glória da cidade, né? Os portões estão ali, as muralhas, para representar esse conceito de segurança. Mas não é o ponto de que existe algum perigo dos inimigos invadirem, porque todos os inimigos já estão condenados no lago de fogo, né? Os portões estão ali para representar o conceito de que os salvos, eles procedem das 12 tribos, né? Eles têm aliança com as 12 tribos, né? As muralhas estão ali para representar esse conceito de segurança, mas os portões ficam abertos, nem mesmo noite existe, porque o Senhor ilumina todo o tempo, não há mais as limitações próprias até do contexto da criação. Existe um contexto superior, né? Não existe perigos diante do povo do Senhor. E novamente, aquilo que foi dito no verso 24, é repetido no verso 26, e lhe trarão a glória e a honra das nações, né? As nações se aproximando e os salvos remidos de todas as nações, eles vão trazendo as suas riquezas e se prostrando diante do Senhor. No verso 27, nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, né? Os ímpios, todos aqueles que seguiram os ideais do anticristo, os ideais de Satanás, aqueles que não se renderam ao Cordeiro, não tiveram aliança com o Cordeiro, não creram na sua salvação, na mensagem da graça, eles não estão escritos no livro da vida e eles não podem adentrar. A cidade é para os salvos, a cidade é segurança para o povo de Deus, o povo que foi perseguido no contexto da Babilônia. A Babilônia é o local do prazer e da segurança para os ímpios e é o contexto de perseguição e sofrimento para o povo de Deus. Aqui nós temos o oposto, agora nós temos o local da segurança e do prazer do povo de Deus por toda a eternidade. Uma cidade inabalável, uma cidade segura, uma cidade gloriosa, porque é o local da habitação de Deus, da comunhão íntima com Deus. E o povo de Deus pode adentrar. Mas os ímpios, não há possibilidade deles entrarem, aqueles que são manchados com os atributos da Babilônia, o atributo da impureza, da abominação e da mentira, tudo aquilo que é a marca dessa cidade em que os ímpios tinham prazer. Agora eles não podem adentrar uma cidade que é marcada pela santidade e pela pureza, né? Agora o texto avança para o mais interior da cidade, capítulo 22, verso 1 ao verso 5, né? A glória do mais interior. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos, né? Do meio da cidade sai, do trono, sai o rio da vida, né? Uma alusão ali a Ezequiel capítulo 47, também uma ênfase ao Éden, né? A cidade cada vez mais vai sendo descrita e nós percebemos as conexões com o Éden, né? Ainda que aqui é um Éden superior, é uma íntima comunhão com Deus, não há mais possibilidade, né, de queda, não há mais possibilidade de nos afastarmos. A comunhão, o encontro com o Senhor não é na viração do dia, mas é um convívio permanente, né? E essa vida, esse rio que é descrito em Ezequiel, que ele sai trazendo vida por onde passa, e ele está permanente, né, na local da habitação do povo de Deus, né? O que Apocalipse, agora capítulo 21 e 22, está nos deixando cada vez mais claro para nós que a profecia de Ezequiel apontava para esse estado eterno, né? Esse templo, esse rio que se fala em Ezequiel capítulo 40, 48, fala sobre essa habitação eterna do Senhor. Não é um templo literal na cidade de Jerusalém, na história antes da vinda de Cristo, mas é o templo celestial, é a habitação eterna, né? Ali existe a árvore da vida, não existe mais morte, não existe mais maldição. O que nós precisamos entender
é que o início do verso 3 ele explica esse simbolismo aqui destacado do verso 2, né? Que existem uma árvore de vida que tem folhas que dão curas. Aí o verso 3 diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Esse é o significado de haver uma árvore, um rio que produz vida, e a árvore que provê ali cura para todos os povos, todas as nações. Não tem mais doença, não tem mais morte, não tem mais maldição. Isso é representado por uma árvore com 12 folhas, com folhas para curar os povos, com um rio que não somente sacia a nossa sede, mas que onde ele encontra a morte, ele traz vida, que é o simbolismo lá de Ezequiel. É uma cidade onde tem fonte de vida, porque a vida flui do Senhor para todos que habitam nele, e há a vida eterna para toda a eternidade. Não há mais perigo de morte, de qualquer maldição, e nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então, o que há, essa é a maior riqueza dessa cidade, não é as pedras preciosas, mas é o fato do homem estar o mais íntimo e mais próximo do seu Criador. Essa expressão, contemplar a face do Senhor, é estar diante de Deus, é conhecer intimamente o Senhor, contemplar a face do Senhor, é ser abençoado por Ele, é conhecer Ele no mais íntimo da sua presença, desfrutar da sua presença. Essa é a grande riqueza, porque agora nós vemos como espelho, mas nós o veremos face a face. 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre isso. Nós estaremos diante do Senhor, conhecendo Ele mais intimamente, e estaremos desfrutando da sua presença. Essa é a grande riqueza dessa cidade, essa comunhão íntima com aquele que é a fonte de todo o tesouro, que é o próprio Deus. E como nós iremos desfrutar disso? Nós iremos adorar Ele, contemplando a sua face. Nós percebemos a sua glória e nós temos prazer nessa percepção. Nós adoramos ao reconhecer a sua grandeza, ao poder desfrutar dessa percepção que o Senhor nos concede, ao adentrar mais íntimo da sua presença. Então, o verso 5 diz: então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. As implicações de viver eternamente na presença do Senhor é não precisar da noite. Já não haverá noite, não precisará da lamparina, não haverá luz do sol, porque esse estado é o estado mais glorioso. Ter Deus diante de si, contemplar a sua glória e adorar o seu nome. Daí nós percebemos a relevância do que a adoração tem e deve ter em nossas vidas. É o que o Senhor separou para nós fazermos por toda a eternidade. Tamanha é a relevância da adoração, de nós podermos participar, de contemplar a glória de Deus, de conhecer mais do Senhor, daquilo que nós fazemos parcialmente aqui, quando nós contemplamos parte daquilo, da sua mensagem, da sua glória, daquilo que é revelado, mas lá nós o contemplaremos face a face, muito mais abundante. Nós conheceremos quem é o Senhor, mas nós avançaremos não para não adorar. Perceba, não existe santuário porque existe o Senhor, mas lá existe a adoração, que é de fato o que nós faremos por toda a eternidade. Nós desfrutaremos da presença de Deus e teremos o privilégio de viver por toda a eternidade adorando o seu santo nome. E isso é o reinado para todo sempre. Ele é o Rei dos Reis. E aqui nós somos como Adão, que foi criado como um representante desse Rei maior. Nós somos reis na terra para governar a criação como vice-regentes. Nós somos representantes desse Rei, mas nós somos imagem
e semelhança desse rei, então nós estamos sobre tudo aquilo que foi criado pelo Senhor, toda a criação está debaixo agora dos nossos pés, para nós governarmos em nome desse rei, e nós estaremos reinando para todo sempre, né, adorando o Senhor e governando, né, em nome desse rei toda a criação que é colocada diante de nós, né. A estrutura da criação é restabelecida agora numa estrutura mais avançada, né, com alguns elementos semelhantes, mas alguns elementos distintos da estrutura da criação. Qual é o propósito, meus irmãos, da descrição que nós temos aqui da Nova Jerusalém? Primeiro, creio que o grande aspecto é fazer o contraste com a Babilônia na terra e com uma persuasão do reino do anticristo. A Babilônia na terra é o lugar da imoralidade, é descrita em Apocalipse como uma cidade que cativa os homens, que promete lucros, que promete alegria, satisfação da carne, né? E ela promete segurança e proteção para aqueles que fazem aliança com ela, que encontram prazer na habitação com a Babilônia, que promovem, né, uma nação terrena que promove conceitos ímpios e que as pessoas se sentem inseguras quando estão vivendo, defendendo esses conceitos ou até morando literalmente dentro dessa nação, né? Em contraste a isso, o povo de Deus, quanto maior essa cidade da Babilônia, ou cidade ou nação, ela for, maior será a perseguição sobre o povo de Deus, porque os conceitos do povo de Deus são contrários aos conceitos que a Babilônia promove, e a Babilônia ela persegue o povo de Deus, ela quer destruir o povo do Senhor e os ideais da palavra de Deus. A Babilônia será destruída, essa nação será destruída pelo próprio anticristo, que vai se levantar com 10 líderes que vão apoiar ele, e subitamente a Babilônia será destruída. Aquele local que era visto como um local de glória, de proteção, de grande poder, ele vai ser arruinado, como muitos que vão habitar nele serão mortos por essa grande e repentina destruição. O reino do anticristo, ele vai, após esse ato de destruição, ele vai usar isso para tentar persuadir todas as nações sobre sua glória, sua grandeza, seu poder, né? Ele quer anunciar aos homens de modo ardiloso, com sua artimanha, astúcia, de que ele é digno de glória, de que ele deve ser temido, ele deve ser adorado. Ele persegue a igreja, ele quer destruir a igreja, ele tira a vida de muitas pessoas, e aqueles que recebem o nome da besta, a marca da besta, aqueles que se prostram diante dos seus ideais, né? Eles entram em aliança com o anticristo e eles buscam ali proteção e segurança no anticristo. Mas o que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é de fato tudo o que é oposto ao reino do anticristo e à Babilônia, porque é somente lá que existe segurança. É somente lá onde não existe maldição, somente lá onde existe a verdade, porque lá habita o Senhor, é somente lá onde existe satisfação plena, que é a maior riqueza que o ser humano pode encontrar, é estar no mais íntimo da presença de Deus e contemplar a sua face, e contemplar quem é o Senhor, contemplar da sua glória, assimilar a sua verdade e desfrutar da sua grandeza ao ser ministrado pelo Senhor, ao ser abençoado pelo Senhor, a conhecer quem é o Senhor e ser tomado da sua grandeza e da sua glória. Ali nós temos de fato o local da mais profunda segurança, paz e alegria. Longe da cidade é só ilusão. A proposta do anticristo e a proposta da Babilônia são argumentos ilusórios que vão terminar em condenação. Mas o ensino da palavra do Senhor termina para aqueles que creem no Senhor em uma habitação eterna, de glória eterna, de desfrutar da maior riqueza que o ser humano pode desfrutar, que é conhecer o Senhor mais profundamente, aquele que é o digno
de ser adorado. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça a esperança de que passaremos a eternidade com o Senhor para a glória dele mesmo. Que Deus nos abençoe.